passagem, aqueles alunos deixassem de colocar sua vida em risco dentro de um carro, de uma van, de uma perua, ou mesmo de um ônibus, vindo para o centro de Vitória da Conquista, vindo para a Conquista. E as mães podiam dormir, ou puderam dormir, e dormem hoje com mais tranquilidade, porque sabe que seus filhos estão ali no colégio próximo à sua casa, que os nossos distritos aqui, se eu não me engano, o maior é José Gonçalves, depois vem Batipé e depois Inhobim, e depois vem Cercadinho. Então esses distritos, os colégios ficam ali próximo ao centro desses distritos e as casas desses alunos é ali nas redondezas, de forma que as mães, os pais de um modo geral, a família de um modo geral, ficavam sossegados, dormiam melhor, com menos preocupação pela segurança dos seus filhos. Então, além do anel rodoviário, que depois da Rio Bahia, depois da integração e a Rio Bahia, de modo geral, Santos Dumont, se foi a segunda obra mais importante aqui de Vitória da Conquista, portanto o Cori merece todas essas lembranças, né, todas essas boas lembranças, o Cori merece todas as homenagens que for feita, ele merece pelo belo trabalho que ele fez, porque não foi só isso, muitas outras coisas foram feitas em Conquista, muitas outras coisas. Muitas emendas que vieram aqui para a região. Foi um deputado, cidadão que nasceu, o cidadão que nasceu lá em Amargosa, né? Foi filho de tropeiro, ele que ajudava o pai tocando uma tropa de animais, que era o transporte que existiu na época, e que depois começou a estudar, né? Se formou em Direito, foi inspetor gerente do Banco do Nordeste, se não me engano, no Banco do Nordeste, e mais tarde se tornou deputado federal. Ele falava muito sobre isso, deputado federal. E como deputado federal, lutou muito, trabalhou muito por Conquista. Ele nunca foi aquele deputado que foi eleito com aquela votação expressiva, como alguns, né? Primeiro estadual, chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa. Ele nunca foi aquele parlamentar que recebeu uma carreta de votos, como diziam na época. Nunca foi, mas sempre recebeu uma votação suficiente para se eleger, sem precisar de outros que o puxassem através da sua votação. Então, o Coriolano Salles é algo que nós lembramos com saudades e nós rendemos todas as nossas homenagens a ele, e por isso que nós temos, ele deixou aqui uma filha, a Marta Salles, e que a gente, sempre que o encontra, abraça, parabeniza pelo pai que ela teve, meu amigo Irapuã Sampaio. E lembrar, Brasil, que vários municípios da Bahia foram emancipados quando ele era deputado, né? Teve, não sei se foi 6 ou 8 municípios. Entre eles... Caraíbas. E Maitinga, né? Maitinga, Maitinga. Foram acho de 6 a 8. E as primeiras verbas, uma das primeiras pessoas a falar neste aeroporto foi ele, na qualidade que pessoas que poderiam agir e fazer alguma coisa, né? Entendeu? Primeira emenda parlamentar, não sei se foi 10 milhões para os estudos, foi através do deputado Coriolano. Depois é que o Luiz Eduardo entrou juntamente com a ACM. Então muito é isso bem. Aí, falar de Cori é muito bom. Primeiro que foi um grande deputado e respeitava as pessoas. Perfeito. Quando colocava uma equipe para trabalhar na rua, ele acompanhava, entendeu? Porque ele queria ter contato com as pessoas. Inclusive chegou a colocar emenda para fazer um colégio de primeiro e segundo grau no bairro Nossa Senhora Aparecida. Mas se eu lhe falar um caso, você não vai acreditar. O governo era contrário ao sistema dele. E perfeito. Não buscou o dinheiro, a emenda perdeu. Exatamente. Quer dizer, acontece muito isso, né? Infelizmente. Eu acho que a educação e a saúde está em primeiro plano. Não tenho dúvida. Tá? Primeiro plano está o atendimento ao povo, porque ele está atendendo com a verba do povo. E quem está à frente do governo não pode proibir que essa verba chegue. É por isso que eu gostava muito do governo Wesley, que ele dizia, traga recursos de onde for, qualquer deputado, Zé das Quantas, Joana, o que vir de recurso nós vamos buscar. É isso aí. Muito bem. São 15 horas e 16 minutos, estamos apresentando o Comunidade de Ação. Um abraço aí para o nosso amigo Ivan Cordeiro. Eu gostaria de uma salva de palmas, viu, Jonathan? Para Ivan Cordeiro, por essa iniciativa, por essa lembrança, reconhecendo o grande Cori, nosso querido deputado federal. Salles. Muito bem, 15 horas e 16 minutos. E como o Irapuã falou, após paralisação
O Hospital de Itambé retorna atendimentos nesta terça-feira, retornou hoje os atendimentos. Após um dia de portas fechadas e grande mobilização da população, o Hospital Regional São Sebastião, em Itambé, no sudoeste baiano, retorna os atendimentos nesta terça-feira. A partir das 19 horas, a informação foi confirmada pelo secretário municipal de saúde, o Valdeci Porto, após reunião realizada na manhã desta terça-feira na unidade. O hospital, que é administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Itambé, teve os serviços suspensos na segunda-feira por conta de uma greve, ou aliás, uma grave crise financeira, mesmo diante dos protestos da população que chegou a interditar a BA 263 no último sábado. A unidade permaneceu fechada por quase 2 anos, aliás, 2 dias, com avisos de suspensão e a presença da Polícia Militar no local. Eu sugeri até, assim, rapidamente, me permitam isso, pensamento meu, que seria bom esse provedor, não é isso? Esse provedor, ele vinha tomar umas aulas aqui em Conquista com o nosso Abimael Brito. Abimael, mandar um abraço ao nosso Abimael Brito aqui no Hospital São Vicente, que é também a Santa Casa de Misericórdia. Agora, todo vapor em crescimento. Agora, sabe o que ocorreu? A Justiça confiscou 250 mil, tá? Dos 400 mil que fizeram repasse, o Estado repassa 156, tem mais o SUS e, se não me engano, a loja maçônica, que é a loja maçônica é o grande doador, né? Que a Santa Casa lá vive de ajudas. Então, com o recurso que ficou, não dava para pagar a folha de 150 mil, já que havia débitos de fornecedores no valor de 250. Então, tornou-se inviável. E o prefeito e o secretário de saúde encontram-se em Salvador para uma reunião amanhã com o governador e o secretário de saúde do estado, aonde vão ver a situação, se o estado vai ajudar, que a prefeitura vai assumir, viu? O prefeito já assumiu. Vai assumir parte hoje e durante todo o atendimento, médicos, funcionários e o equipamento será do município, até regularizar essa situação. Mas o estado demonstrou sinal verde para poder negociar junto com o Itambé. Isso é muito bom. Muito bem. São 15 horas, 19 minutos. Excelente notícia para Itambé. É bom que o governo do estado também ajude, a prefeitura ajude. Vamos tirar o hospital de Itambé dessa situação, porque é para o bem do povo. Claro. O que é mais importante. Bloco? Sim, fala. Tem um bloquinho agora? Pode falar. Brasil, hoje eu estive visitando um setor da prefeitura muito importante, cartão SUS, onde troca o cartão. Deixa eu te falar, estive lá com uma determinada pessoa, não estou autorizado em falar o nome, já que dependia de autorização, porém peguei alguns dados que vou lhe passar. 1 milhão de pessoas que tinha cadastro, hoje são 521 mil. É porque havia duplicidade muita. Antigamente era feita fichas. Por exemplo, Irapuã, com a tio era um, com a N era outro. Entendo. José, com a E agudo, um, sem E agudo, outro. Às vezes era a mesma pessoa. Você entendeu? Então, com a correção, diminuiu em 479 mil inscritos. Hoje são 521 mil, estão lutando, estão fazendo mais ou menos a revisão em termos de recadastramento, em termos de 4.000 a 4.600 por mês e novos cartões em média de 300 a 360. São pessoas que mudaram, são pessoas que perderam o cartão, mas está diminuindo, entendeu? Um atendimento exemplar, quero mandar um abraço lá para todos, toda a sua equipe, e parabenizar a nossa secretária, Fernanda Maron, por ter dado independência ao pessoal para fazer esse trabalho. Hoje o cartão SUS funciona lá no Facilita Saúde, entendeu? Pede uma série de documentos na realidade, para que vê a veracidade das pessoas que moram aqui. Por exemplo, pede o CPF, hoje é obrigado, que o CPF é único. Se tiver duplicidade, já descarta um, entendeu? Perfeito. Porque pedir o título de eleitor muitas vezes mostra onde você vota. Esse mostra, mas não mostra onde você mora, entendeu? Perfeito.
Então é isso aí, gente. O atendimento lá está excelente. Cheguei lá por volta de 9h30, às 10 horas já estava liberado. Não consegui gravar porque tinha superiores, mas vai gravar mais tarde. Depois nós vamos gravar. Eu trouxe aqui alguns dados aqui que eu vou passar de maneira escrita para nosso amigo Wilson Brasil. Tá ok? Então Perfeito. você fica assim. Precisou do cartão, sumiu, vá lá e renove o seu cartão, troque. Repete aí, porra. Tinha quantos? Qual a quantidade? Era suspeita de 1 milhão. De 1 milhão. Após esse grupo instalar, isso do ano passado para cá, caiu para 521 mil. Há poucos dias aí, no final do ano, estava em 524. Caramba. E eliminaram mais 3 mil. Muito grande a diferença, não é? É. Muito grande. Mesmo assim, ainda são 384 mil, ainda temos aí mais ou menos, 145 mil pessoas a mais, que dá um total acima de 40% da população conquistense. Meu Deus do céu. Mas que então, diferença. o que ocorre é o seguinte: eu moro aqui, mas eu tenho um parente na Lapa. Chega, usa meu endereço. Usava meu endereço. Com a conta de energia elétrica só. Isso. Hoje não, é o CPF. Perfeito. Entendeu? Muito bem bolado. E outra coisa, eu fico assim, sem entender. É porque tem a Por planilha. que não faziam isso antes? É, porque tem a planilha, veja só. Tem que ter uma planilha e tem a contrapartida. O município recebe por pessoa, por habitante, renda per capita. A Ananger recebe, todos os municípios do Brasil recebem. Claro. Então, aqui tem parente de todos os 4 cantos da Bahia. Sempre que chegava, ia. E cada pessoa que é atendida diminui o atendimento da população conquistense. Agora vai melhorar muito, viu? Quando Caramba. o nosso governador, os nossos deputados colocarem na ideia que Bom Jesus da Lapa tem que ter um hospital central grande, Brumado, Guanambi, entendeu? E Itapetinga, Poções, para diminuir o fluxo de pessoas aqui para a Vitória da Conquista. Inclusive Cândido Sales, melhorar o hospital e crescer para ter o melhor atendimento ali dentro da micro-região de Cândido Sales, né? Cândido Sales ali é Divisa Alegre, né? Perfeito. Encruzilhada, Ribeirão do Largo, então aquela micro-região. Mas, enquanto essa visão deles não chegam, a gente vai trabalhando aqui e a Secretaria de Saúde vai fazendo esse levantamento e trabalho. E quero dizer aqui, olha, não sou funcionário público e o nosso programa não tem patrocínio do município. Isso é levar a notícia verdadeira e transparente para você, ouvinte. É um trabalho que a Secretaria de Saúde, através da Fernanda Maron e também da prefeita Sheila, que tem fiscalizado essa área, entendeu? Ainda existem muitas faltas, mas vamos chegar até lá, né, Brasil? Muito bem, olha, são 15 horas e 24 minutos, uma salva de palmas para essa secretária, porque aí sim, eu acredito que faz um belo trabalho. E está jogando duro. Faz um belo trabalho, faz um belo trabalho. Eu vi alguns questionamentos com relação a ela, mas tudo faz parte, né? Faz um belo trabalho. Agora não se pode dizer, qualquer cidadão que passa por determinada secretaria, seja ela qual for, é um excelente secretário. E como você vai ver, tem essas diferenças que nós acabamos de falar aqui agora. Isso é um absurdo, isso. Isso é um absurdo. Não pode ser dessa forma. Então, de parabéns aí à secretária de Saúde. De parabéns, muito importante, muito importante. Isso aí. Muito bem, daqui a pouco a gente fala sobre isso. São 15 horas e 25 minutos. 15 horas e 25 minutos. Essa é a Melodia FM e esse é o programa Comunidade em Ação. Daqui a pouquinho. Olha, nós temos aqui uma informação. Após reclamações da Secretaria de Mobilidade Urbana, inicia a intervenção no trânsito da Morada dos Pássaros, viu, pô? É, né? A Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, da CEMOB, iniciou uma intervenção no trânsito das ruas T e S, no loteamento Morada dos Pássaros, bairro Felícia, zona sul da cidade. As mudanças incluem a instalação de placas de sinalização e a inversão de mão em alguns trechos, com o objetivo de reorganizar o fluxo de veículos na área. As intervenções surgem após uma série de reclamações por parte dos moradores da localidade. A pavimentação asfáltica da via que liga os loteamentos Morada dos Pássaros e Jardim Guanabara, apesar de inicialmente comemorada, acabou gerando frustração para quem depende do trecho do dia a dia. A ausência de sinalização e fiscalização transformou a área em um ponto crítico de desordem no trânsito.
Então é isso. Inclusive, olha só, uma secretaria ela tem coordenação, né? Ela tem chefe de divisão, então tem que começar a circular na cidade, olhar, Tem os observar, engenheiros, né? E tem os engenheiros para ver isso aí, ver como é que funciona. Inclusive, amanhã faz 15 dias que nós reunimos no gabinete do nosso grande comandante, Coronel Ivanildo, lá com o nosso amigo Laércio Barbosa. Estamos aguardando soluções para o Aparecida, né? Que continua o nosso povo sendo atropelado e colocando em risco. Cego lá não pode andar. Eu sou franco a lhe dizer, eu não tenho coragem de andar na rua só, tá? Primeiro que muitos motoristas colocam o carro fora do alinhamento, quase na rua, dificultando também o ir e vir de transporte. Exatamente. E, segundo lugar, ainda sou jovem e não quero morrer cedo. E as calçadas não permitem você As circular por calçadas aí. não permitem. Completamente irregular. Inclusive, na rua Santa Ana tem uma calçada, a calçada do principal ponto de ônibus tem 1 metro de altura. Pronto. Se você der um vacilo, você cai. Muito bem. São 15 horas e 27 minutos. O homem trouxe aqui os comprovantes de endereço para atualização. Comprovantes pedidos no ano atual. Cartão de família da unidade de saúde, assinado e carimbado pelo enfermeiro ou a enfermeira responsável, declaração de residência do Aliás, agente. declaração comprovando que ele mora no bairro. Declaração do agente de residência do agente comunitário de saúde original, espelho do NIS, água, luz, telefone fixo imóvel, gás, condomínio, fatura de cartão de crédito, contrato de aluguel com autenticação em cartório, dados cadastrais do INSS, IPTU do ano vigente, IPVA do ano vigente com endereço, boleto de internet, boleto de conta digital, boleto de mensalidade de escola ou faculdade, carnê de loja, nota fiscal ou correspondência. Isso aí foi de uma portaria, viu? Muito foi bem. Através da portaria da secretária Fernanda Maron, viu? Isso é organização. Qualquer um desses documentos serve de prova que você mora lá. Pronto. Aqui está comprovado que o cidadão mora. Com certeza. É isso aí. Tem que fazer isso. Agora, a diferença que o PAN passou aqui agora, realmente... Você vê lá? 500, tá aí 521 no outro? É 521 aqui. 521. 521. Olha, a diferença muito grande. E aí eu digo para vocês o seguinte, o que os outros estavam fazendo que não viram isso? Pois Por que não tomaram essa medida? Por que não fizeram isso? Porque muitas vezes fecham os olhos. Fecham os olhos. E Fernanda Maron chegou e abriu os olhos e mandou fazer esse levantamento. Quero até mandar um abraço para a funcionária de lá, uma das funcionárias, nossa amiga Fabine. Que competência, que educação, viu? Isso é muito bom. Atende muito bem e está lá de portas abertas. Você, cidadão, tem direito. Procure o seu direito. Muito bem. Olha, o governo pede retirada de urgência do projeto de lei da isenção do imposto de renda e destrava a pauta na Câmara. O governo federal pediu ao Congresso a retirada do pedido de urgência do projeto de lei que isenta o imposto de renda de quem ganha até R$5.000. A medida foi costurada com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para possibilitar que seja criada uma comissão especial para análise da proposta. A solicitação do governo foi publicada na segunda-feira, 5 de maio de 2025, em edição extra do Diário Oficial da União. Então está aí. Né? Agora deixa eu lhe falar aí. Já tem uma propaganda do governo que roda na TV Globo, tá? Falando que o governo já liberou a renda de R$5.000, que pegaram o governo, arrasado, estavam construindo um novo Brasil. Observe essa propaganda. Já ouvi. Antecipando, né? O que não foi aprovado ainda. Mas esse fato que aconteceu no INSS já derruba aquilo ali tudo por terra. Sim, você viu os novos valores? Muita não é coisa. 6 bilhões, não. É muito dinheiro, Falar muito em mais. 60 bilhões. Pois é, muita coisa ainda vai acontecer. Falar em 60 bilhões em Brasília hoje de manhã. Muito bem. Ainda falando sobre esse projeto de lei, quando há regime de urgência, não existe a necessidade de os projetos passarem por comissões. Com isso, podem ir direto para a votação do plenário. Caso o texto não seja votado em 45 dias, a pauta fica trancada, ou seja, nada mais pode ser apreciado pelos congressistas até que esse projeto seja avaliado. O prazo para a votação do projeto de lei, que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, terminou na semana passada. Agora deve ser criada uma comissão para analisar o projeto. Os integrantes podem fazer mudanças no texto em março. Mota disse que, com certeza, o Congresso fará alterações. Enquanto isso,
aquele projeto da anistia continua por baixo de todos os documentos que tem lá. Então, muito bem, Luciano. 15h31, vamos a um bloco de apoio. Daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui no Comunidade em Ação. Aqui nós temos daqui a pouco algo assim muito importante, que nós vamos até Brasília daqui a pouco para saber das vendas do Dia das Mães, para saber com relação à energia e a bandeira amarela. A energia está cara pra caramba, né? E outros assuntos, como, por exemplo, o título eleitoral. Mais de 5 milhões de pessoas ainda precisam regularizar o seu título. Isso e muito mais aqui no Comunidade de Ação de hoje. Vamos aos nossos apoios, são 15h32. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure, pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de cabelo. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via, mantém sua história de vida. Muito bem, estamos de volta, são 15h35. Abraçar o Dilson Bebê, né? Dilson Bebê hoje está Dilson tá Bebê, ajudando o médico, amigo. né? Está ajudando o médico lá. Eu soube que ele foi fazer o exame, aquele exame dos 40. É isso. Foi lá e é isso aí, Deus. Cuide da saúde. Se cuide, viu, Dilson? Que a saúde é super importante. Não vai fazer igual a Marcos Rocha, não. Não faz igual a Marcos Rocha, não, viu? Mas ele faz diferente, que ele não cria papagaio. É verdade. Você sabia que ontem o Aparecida fez 41 anos que José Pedral Sampaio colocou a primeira pedra de calçamento no bairro? Olha só, que coisa bacana. 5 de maio de 1984, lá estava José Pedral Sampaio. Quem era o vice dele nessa época, você lembra? O vice era Hélio Ribeiro? Era ele. Estava lá, doutor Pedral Sampaio, estava Alexandre Pedral, Cláudio Cordeiro, doutor Murilo Marmo, presidente da IMORC, isso, e mais alguns engenheiros, entendeu? Para execução. E a indicação dos funcionários para trabalhar foi da Associação de Moradores, através de Irapuã Sampaio. Foram colocados 26 trabalhadores entre pedreiros e servente. Boa memória. E quero dizer que não entrou nenhum parente de Irapuã, viu?
Muito bem. Muito bem, a gente vai dar um pulinho ali em Brasília agora com a Bianca Mingotti, né, que ela vai falar sobre a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a SEGES, SEGES/MGI, ou MG1, divulgou os cronogramas para a execução das emendas individuais de 2025 e para a execução das emendas de bancada e da Comissão 2025, com finalidade definida. A gente vai ouvir a Bianca Mingotti falar sobre este assunto agora diretamente de Brasília. Vamos ouvir. A Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou os cronogramas para a execução das emendas individuais e para a execução das emendas de bancada e de comissão 2025, com finalidade definida. A divulgação foi feita no Transfere.gov, em que os gestores municipais podem acessar o calendário a ser seguido. O comunicado 8 de 2025 elenca os cronogramas para a execução das emendas individuais 2025 na modalidade de finalidade definida. Elas permitem que os deputados federais destinem recursos orçamentários para atender necessidades específicas de cada região, levando em conta o planejamento de políticas públicas da localidade. Já o comunicado 9 de 2025 estabelece o cronograma para execução das emendas de bancada e de comissão 2025 com finalidade definida, que são apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado, bem como as propostas pelas mesas diretoras das duas casas. A divulgação dos programas pelo concedente no transfere.gov.br vai de 2 de maio a 14 de maio. Já o prazo para envio das propostas e plano de trabalho pelo proponente vai de 15 de maio até 1º de junho. Com relação ao cronograma das emendas de bancada e de comissão, os prazos iniciais em cada modalidade, tanto da divulgação dos programas no transfere.gov.br como de envio das propostas e plano de trabalho, são os mesmos do comunicado 8. Já os prazos para aprovação ou rejeição vão de 14 de julho até 6 de agosto. Em nota, a Confederação Nacional de Municípios, CNM, ressaltou que agora é fundamental que o gestor esteja atento aos prazos e à articulação com os parlamentares. Para a CNM, este é um momento estratégico e, por isso, é importante que prefeitos e prefeitas apresentem as necessidades dos municípios. Reportagem Bianca Mingotti. A Bianca Mingotti, que trouxe essas informações aqui para o nosso programa, para o Comunidade Ação, meu amigo Pan. Parabéns, Pan. Você conseguiu tudo isso lá sem colocar um parente seu lá. Não colocar não. Inclusive também no Projeto Casulo, o qual eu quero lembrar aqui de Noeci Salgado, foi uma das pessoas que auxiliou na implantação, e Guilherme Menezes confiou ao senhor Irapuã Sampaio para fazer levantamentos e colocar 40 famílias. E lá não entrou nem um primo, nem cunhado, nem meu compadre. Não tem um compadre lá, tá? E hoje está lá o projeto, são quase 160 pessoas, famílias que estão instaladas lá, entendeu? Dentro do projeto lá tem como presidente hoje Paulo Novaes, parece que o vice é Luiz Marcos Vieira Soares, e está lá bem próximo da Aparecida. E vamos lutar com fé em Deus para que saia a pavimentação da Aparecida até o Anel Viário e do Anel Viário até o Casulo. Muito bem. O Pedra Branca, né? Que a Pedra Branca está crescendo. Você sabia que a Pedra Branca terá esse ano um posto médico? Isso é bom demais. Uma emenda do vereador de Jaime Rosa de Carvalho, Bibia. Muito bom. Mandar um abraço lá para Muito Bibia. bom, muito bom. E todos aqueles vereadores que colocaram emendas para a unidade de saúde, a gente tem que mandar aquele abraço. Perfeitamente. Muito bom, e aí sim defendo isso. Agora, asfaltar a rua não. Agora, posto de saúde, algo nesse sentido importante. Escola, muito importante. Olha, todo mundo sabe que você talvez não valoriza. Você tem algo na sua carteira, ou mesmo na gaveta lá na sua casa, está guardado, um documento que você não valoriza, que é o título de eleitor. Mas ele é uma arma. É uma arma. É um documento muito importante. E você tem que saber usar, senão você usa. Se você souber usar, você tira o Brasil da situação que está. Se você não souber usar, é a mesma coisa que você ter uma arma de fogo e dar um tiro no próprio pé. Dar um tiro no próprio pé. Então nós estamos trazendo aqui lá de Brasília, Marquesan Araújo falando sobre esse assunto, porque o prazo para os cidadãos brasileiros regularizar sua situação eleitoral está chegando ao fim, viu? Está chegando ao fim. Nós estamos no meio de maio. Então está na hora de você pensar nisso. Você que quer
e que quer pôr essa arma que você tem direito, deixar ela engatilhada. São, né? 5 milhões, né? 7, né? Você tem que deixar ela engatilhada, que é para no momento certo você disparar. Né? Você vai deixar de votar em fulano para votar em ciclano, porque você acredita mais em ciclano do que em fulano. Então é por aí. Então você tem que pensar várias vezes antes de ir nas urnas depositar seu voto, para você não votar em pessoas erradas. É por isso que nós estamos aqui rapidamente dando um pulo lá em Brasília, são 15 horas e 42 minutos, e ouvindo aqui o Marquesan Araújo falando sobre esse assunto. Vamos ouvir. O prazo para os cidadãos brasileiros regularizarem sua situação eleitoral termina no dia 19 de maio. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até o momento, mais de 5,2 milhões de eleitores ainda precisam resolver alguma pendência em relação ao título de eleitor. Em pouco mais de 30 dias, 68.053 pessoas já regularizaram a situação após não terem votado, não terem justificado e não terem pago a multa referente à ausência nos 3 últimos pleitos seguidos. Caso a situação não seja regularizada dentro do prazo, os eleitores podem ter o título cancelado. Dados disponibilizados pelo TSE revelam que a maioria dos eleitores faltosos, 58%, é composta por homens. Em relação ao grau de instrução, a maior quantidade de pessoas com o título irregular corresponde àquelas que não completaram o ensino fundamental, representando 30,33%. Quanto à faixa etária, jovens com idade entre 25 e 29 anos lideram a lista. É importante mencionar que a situação do título eleitoral deve ser verificada apenas nos canais oficiais da Justiça Eleitoral. No caso do autoatendimento eleitoral, o cidadão só precisa clicar em Título Eleitoral e, em seguida, escolher a opção Consultar Situação Eleitoral. Para verificar a situação por meio do e-título, o cidadão deve abrir o aplicativo da Justiça Eleitoral, clicar em Mais Opções e selecionar Consultar Situação Eleitoral. Caso haja algum débito, escolha a opção Pagar Multa Eleitoral. Depois é só seguir o comando para quitar as pendências e ficar em dia. Outra opção é comparecer ao cartório eleitoral. Nesse caso, é necessário apresentar documento oficial com foto, título eleitoral ou e-título, comprovantes de votação, comprovantes de justificativas eleitorais e comprovante de dispensa de recolhimento ou, caso não tenha sido dado baixa, os comprovantes do recolhimento das multas. Reportagem Marquesan Araújo. Muito bem, tá aí Marquesan Araújo trazendo essas notícias, essas informações pra gente, para que o cidadão tome cuidado aí, regularize seu título, para você ficar até dia 19, ficar na bala, na agulha aí na hora de que precisar. Você, além de ter direito de votar, você pode também ser votado. E outra coisa, se você não renovar, não pode ter matrícula em universidade, nem tirar passaporte. Tudo isso. Empréstimo também não pode. É verdade. Olha, uma fala que gerou assim, descontentamento praticamente geral foi a fala do governador do estado da Bahia, o senhor Jerônimo Rodrigues, com relação àquela fala onde ele quer jogar Bolsonaro juntamente com seus fãs, os eleitores, tudo na vala. Uma fala infeliz. Ele deu uma geromada. E que, inclusive, ele já pediu desculpas, mas ali no calor da discussão é que às vezes o cara fala a verdade. Fala o que sente, pelo menos. Fala o que sente. Ocorre? Arranca-se os pregos, mas as marcas ficam. As marcas ficam. Vamos ouvir a fala do Marcondes Oliveira sobre esse assunto, que realmente deixou o Brasil assim preocupado com a fala do governador do estado da Bahia, que é o primeiro do Brasil, e que deveria ter mais cuidado, especialmente por ele ser professor, não é? Deveria ter mais cuidado. Vamos ouvir. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, Wilson Brasil e ouvintes do Comunidade em Ação. Um abraço aí para o nosso amigo Irapuã Sampaio, o homem do Aparecida. Olha, Brasil, tem repercutido muito mal a fala do governador, né? Ele soltou uma das suas poesias, proferiu uma das suas poesias no que diz respeito aos eleitores do partido oponente a ele aqui na Bahia. Mas isso é normal, uma vez que o povo tem um representante que merece, como dizia Rui Barbosa. Então a gente escolheu um professor que, quando
foi secretário de Educação pelo Estado, produziu para o Estado umas notas fantásticas. Ele disse que um aluno, quando ele não tem um bom desempenho durante um ano, a culpa não é do aluno, e sim do professor. Então é isso aí, não é a primeira vez que ele solta essas pérolas maravilhosas. Posteriormente vem pedir desculpas, mas o que é certo é que, segundo ele, todos têm que ir para a vala. Agora, esta situação que nós estamos atravessando, né? Hospitais sendo fechados, crime organizado orquestrando e ditando as regras em cidades e como até mesmo na capital, e por aí vai. Então nós temos aí aquilo que nós escolhemos. Na democracia se tem um representante que merece. Qual será a próxima pérola? Ou qual será a próxima confissão de público do sentimento que verdadeiramente paira no coração desse cidadão que nos governa, Marcondes de Oliveira? Bem, daí, obrigado, Marcondes Oliveira, é verdade, infelizmente, foi de uma infelicidade incrível, e isso pegou mal para ele. E interessante que, depois dessa infelicidade, dessa fala infeliz, como queira, ele conseguiu trazer para o lado dele, né, o Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT. O PDT hoje está caminhando ao lado de Jerônimo Rodrigues, né? O Jerônimo Rodrigues, o PDT, que tem um deputado que recebeu todo o apoio do Assemineto, e hoje o PDT na Bahia está com Jerônimo Rodrigues. A nível nacional de Carlos Louco, né? A nível nacional de Carlos Louco. Agora, em Vitória da Conquista, segundo ouvimos e ficamos sabendo, o partido continua na bancada que está, na bancada da prefeita aqui de Conquista. E aí vamos aguardar os próximos acontecimentos, quais são as medidas que o PDT vai tomar. Se o PDT expulsar o vereador que temos aqui, nós temos aqui o vereador e um secretário, que é Chico Estrela, que é do PDT. Se expulsar os dois, a secretaria permanece com o Chico Estrela, é o que eu acredito, e o vereador continua com o mandato. Se o vereador sair antes da janela, aí sim, aí ele corre o risco de perder o mandato. Pelo que eu entendo, se não for assim, me perdoe. Se ele sair antes da janela, ele pode perder o mandato. Ele não vai sair assim, ele deve ficar, e caso o partido não aceite, expulsa ele. E se expulsar, ele sai com o mandato e fica sem partido. E o PDT perde uma cadeira na Câmara de Conquista, quer dizer, o partido, caso aconteça isso. A Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério de Gestão e de Inovação em Serviços Públicos, parece que não sei se já dei isso aqui, acho que não. Deixa eu ver aqui se já foi. A Bianca Mingotti, que fala sobre esse assunto, deixa eu ver, acho que já foi. Eu tenho aqui um áudio interessante, que é com relação à energia. Todo mundo sabe que a energia está caríssima. O cidadão hoje está pagando... Qual o valor que se paga numa casa comum hoje? Em torno de 80, se tiver o NIS, em torno de 70, 80 reais. Se não tiver? Se não tiver, pode chegar a 140, 160. 160 reais. Com o salário que o cidadão está recebendo, fica realmente difícil de você pagar e manter sua casa no claro. E a taxa de água, em média, de 70 reais, 68 a 70. Exato. Com baixo consumo, até 10 mil litros. Isso. Até 10 mil litros, não. Até 6. Que no governo Rui Costa foi cortado 4 mil litros. De maneira sorrateira, de madrugada, viu? Muito bem. Então já começou a valer a bandeira amarela na conta de luz dos brasileiros nesse mês de maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou a ativação, que significa um custo extra de R$ 1,88 a cada 100 kW consumidos. A gente vai ouvir a Lívia Braz falando sobre esse assunto, ao mesmo tempo que a gente fala da tristeza, que dessa vez eu acredito que os órgãos de defesa do consumidor teria que ser mais atuantes. Porque nós temos hoje, porque olha só, para que o ouvinte entenda, ou pelo menos a gente está entendendo assim, se estivermos errados, aí nos perdoa. Alguns meses atrás,
os postos de gasolina, eu volto aqui daqui a pouco com o Lívia. Os postos de gasolina tinham uma diferença de um posto para outro de 5 centavos, 6 centavos. Hoje Isso, segundo a gente imaginava, ou algumas pessoas que entendem do assunto, era para que isso não configurasse Cartel. ou que não caracterizasse cartel. Que existia um preço diferenciado do outro, mesmo que por centavos. Mas hoje, qualquer posto que tu vai hoje, é 6,55, é o mesmo preço. Então igualou todos os postos de gasolina. Eu não sei lá atrás da serra, que parece que tem um posto lá que é mais barato. Bom, então está na hora dos órgãos de fiscalização, dos órgãos do consumidor, que protegem o consumidor, dar uma averiguada. Mas, rapaz, ninguém está chamando ninguém de desonesto, não. A obrigação desses órgãos é fiscalizar. Agora fica sentado no seu ar-condicionado, pelo amor de Deus, não vale a pena. E o que ocorre também, quando há uma baixa, você vê, teve uma diminuição de 30 e poucos centavos a semana passada, nem colocaram em prática e já veio aumento. Já veio aumento. Olha, para ser sincero, tem gente que não soube daquela queda do preço. Pois é. Olha, a gasolina chegou a R$ 6,05. R$ 6,05, R$ 6,06 e o mais alto era R$ 6,10, depois do desconto. Tinha alguns postos que continuavam com preço de R$ 6,35, R$ 6,36, alegando que era compra antiga, compra velha. Mas quando o preço subiu, mesmo quem estava com as compras velhas subiu para... É assim que funciona. Devia ter acabado, né, com o preço. Devia. Então é por isso que os nossos órgãos de defesa do consumidor tem que atuar, tem que começar a trabalhar, tem que começar a agir. Mas vamos agora a Brasília falar sobre a bandeira amarela na conta de luz dos brasileiros, e quem vai falar sobre isso é a Lívia Braz. São 15 horas e 53 minutos. Vamos ouvir. Já começou a valer a bandeira amarela na conta de luz dos brasileiros neste mês de maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou a ativação, o que significa custo extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A mudança ocorre por causa da redução no volume de chuvas, típica da transição entre o período úmido e o seco, que impacta a geração de energia nas hidrelétricas. Para o consumidor, isso é um sinal claro. É hora de rever os hábitos e buscar formas de economizar energia dentro de casa. Pensando nisso, reunimos dicas práticas para ajudar a aliviar o impacto na conta de luz, mesmo com a bandeira amarela em vigor. Para gastar menos energia em casa, retire os aparelhos da tomada. Muitos continuam consumindo energia mesmo desligados, no chamado modo stand-by. Evite também os horários de pico. Entre 6 e 9 da noite, a sobrecarga no sistema pode sair mais cara. Use a máquina de lavar com eficiência, acumule roupas e lave tudo de uma vez. Na hora de comprar um novo eletrodoméstico, escolha aparelhos com o selo Procel. Equipamentos com classificação A consomem menos energia e ajudam na economia a longo prazo. Além disso, aproveite ao máximo a luz natural, abrindo janelas e cortinas durante o dia. Também vale trocar as lâmpadas por LED, que consomem até 80% menos energia que as incandescentes e têm a vida útil muito mais longa. Por fim, regule a temperatura do ar-condicionado entre 23 e 25 graus, que é o ideal para o conforto e a economia. Ficar atento às mudanças na bandeira tarifária e adotar medidas simples pode ajudar a evitar sustos no fim do mês. Em tempos de energia mais cara, a conscientização sobre o uso eficiente da eletricidade é o melhor caminho para o bolso e também para o planeta. Reportagem Lívia Braz. Muito bem, tá aí 15h55. Vamos despedir, né? Vamos despedir do pessoal. Até amanhã, se Deus permitir. Continue ligado na melhor, 87.9, Rádio Melodia. Leva notícia de graça para você, notícias fundamentadas. Parabéns, continue ligado. Parabéns aí, Wilson. Até amanhã, se Deus permitir. Até amanhã, Jonathan. E descanse aí, viu, Odilson? Que amanhã tem mais atividade. Boa tarde a todos. É verdade. Um abraço, meu amigo Irapuã Sampaio. São 15 horas e 55 minutos. Ainda dá tempo de falar o seguinte: o Dia das Mães está se aproximando. E a expectativa é de que haja um aumento de 1,9% nas vendas, na comparação com o ano passado. A projeção consta em levantamento divulgado recentemente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Vamos ouvir o nosso querido Marquesan Araújo falando sobre isso.
O Dia das Mães está se aproximando e a expectativa é de que haja um aumento de 1,9% nas vendas na comparação com o ano passado. A projeção consta em levantamento divulgado recentemente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. De acordo com o levantamento, este ano devem ser movimentados 14,37 bilhões de reais. Mesmo com o avanço, o número é considerado tímido, levando em conta que se trata da segunda data comemorativa mais importante do varejo. Para a CNC, esse cenário pode ser reflexo do encarecimento do crédito. A estimativa é de que o segmento de vestuário, calçados e acessórios lidere o ranking de preferência do consumidor. A previsão é de que este ramo seja responsável por um faturamento de 5,63 bilhões de reais, ou seja, um salto de 6,2% em relação a 2024. Já a informática e comunicação, móveis e eletrodomésticos e utilidades domésticas, segmentos mais dependentes de crédito, devem registrar redução, com recuos de 2,9%, 4,4% e 6%, respectivamente. O estado de São Paulo deve apresentar um faturamento de 4,77 bilhões de reais. Já em Minas Gerais, o valor deve chegar a 1,79 bilhão, enquanto no Rio de Janeiro, de 1,59 bilhão de reais. Juntas, essas unidades da federação devem concentrar 57% do volume total de vendas no Brasil. A data ainda deve gerar quase 30 mil vagas temporárias de emprego. No ano passado, foram registrados cerca de 28 mil postos no período. No entanto, a taxa de efetivação dos trabalhadores deve cair de 29% para 20%. Reportagem Marquesan Araújo. Está aí Marquesan Araújo trazendo para nós essas informações com relação ao Dia das Mães. Claro e óbvio que Dia das Mães, amigo, aí cada um de nós vai ter que levar um presentinho para a mamãe. Quem tem e quem não tem é a mamãe, mas tem a esposa, né? E quem adivinha quem vai pagar o presente do filhão que vai levar para a mamãe? Especialmente se ele for menor. Pois é, nós que vamos fazer isso. Então, feliz Dia das Mães. Que feliz aquele que tem uma mãe ao seu lado. Mãe, não imagina o que significa uma mãe. Mãe é algo extraordinário, maravilhoso. Você que tem mãe, você que tem mamãe aí do seu lado, você que tem uma mãe te esperando em casa, hoje, amanhã, olha, beije sua mãe, abrace sua mãe, reconheça nela sua mamãe. Abrace com calor todo que você puder, que ela é sua mãe. E amor de mãe não tem comparação. Muito bem, são 15h59, o horário estourado. Grande abraço a todos, fique com Deus. Se Jesus permitir, amanhã estaremos de volta aqui. Eu, se Deus quiser, Dilson, Bebê, Irapuã e meu amigo Jonathan Silva. Um abraço, Jonathan, um abraço, ouvintes. Fique com Deus e até amanhã.